Vamos ao sermão de hoje. Todos nós, de alguma forma, uns mais, outros menos, temos anseios. Todos nós temos desejos, nós temos sonhos pelos quais corremos atrás. Nós nos esforçamos por realizá-los. São planos para as nossas vidas. Nós estamos quase sempre, para não dizer sempre, em busca de coisas, de meios que tornam-se compatíveis e concretas com esses nossos anseios, esses desejos, esses sonhos e planos. É muito provável, possível, que muitos desses anseios ou desejos já foram alcançados por nós. Talvez vários dos nossos sonhos já se realizaram. E isso nos completa, nos satisfaz, nos preenche. Mas é também possível que outros anseios ou planos, ou até sonhos, não foram conquistados. E talvez jamais se realizem. E aí, quando esses sonhos, esses nossos projetos, eles não são vivenciados, ainda que minimamente, isso nos frustra, nos decepciona. A nossa frustração, ela é proporcional à expectativa que nós criamos. Aliás, só nos frustramos quando a expectativa não é alcançada. Verdade é que alguns dos nossos anseios levam um tempo maior para serem realizados. Alguns dos nossos desejos exigem grande esforço. Alguns, até anos de empenho, de empreendimento, de significativa aplicação de energia física, emocional e até espiritual. Outros envolvem recursos financeiros. E quando alcançados, quando realizados, isso nos deixa muito felizes, né? Cá para nós, isso nos completa. Agora, quero pensar com vocês algumas coisas a partir dos seguintes pressupostos. Queridos, o que buscamos para nossa realização? É pessoal? É familiar? É social? Queridos, o que buscamos visa o que para quem? Promove o que para quem? Outra ideia. Será que nós temos noção do que significa esse desejo? Que, por exemplo, não foi realizado ainda? Pastor, do que o senhor está falando? Vamos lá. Nós temos dois personagens bíblicos que nos permitem visualizar o quanto comprometedor os sonhos, os anseios, os desejos que nós temos podem se tornar. Esses dois personagens são dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Parte da história deles está narrada em Marcos capítulo 10, do versículo 35 ao 45, texto este para o qual eu o convido a abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura. Marcos, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 10, do 35 ao 45. Eu confesso aos irmãos que eu tenho muito prazer, e eu não sei como é que eu vou fazer isso com o passar dos tempos, e vocês vão entender por quê, mas eu tenho muito prazer em ouvir o folhear da Bíblia de vocês procurando o livro. Aí vocês falam, como assim? Não sabe para frente? Porque com o advento
de aplicativos para celulares, tablets e outras cositas mais, vários de vocês me privam do prazer de ouvi-los folheando a Bíblia, porque vocês vão no celular. E aí, conforme vocês vão rodando, eu não escuto nada. Então, esse prazer, por enquanto, eu ainda o tenho, não sei por quanto tempo, mas, por favor, sem querer parafrasear um ex, deixa melhor no ex. Não me deixem só. Tá? Não me deixem só. Então é o que está no texto aí, viu? Tá? Então, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: permite-nos. Olha, gente, que pedido humilde. Olha que simplicidade. Olha que espiritualidade. Olha aí, ó. Permite-nos que, na tua glória, olha que coisa fantástica, nos assentemos. E agora vem a humildade, né? Um à tua direita, o outro à tua esquerda. O que Jesus responde é assim, sensacional, né? Verso 38. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, qual era o anseio, qual era o sonho, qual era o desejo destes 2 simpaticíssimos rapazes? Bom, a gente não conhece todos, mas o versículo 37 revela um desses sonhos. O sonho era que eles se assentassem na glória do reino de Deus lá nos céus, um à direita de Jesus e o outro à esquerda de Jesus. Só isso. Eles só queriam isso. Simples assim. Um à direita, outro à esquerda. Nós somos 2. Somos irmãos. Para não ter briga, o senhor escolhe e decide quem fica à direita e quem fica à esquerda. O que é isso? Ambos buscavam o que cá para nós, queridos. Se não todos, muita gente busca. Eles buscavam posições privilegiadas. Buscavam destaques. Buscavam projeção de maior importância, de maior relevância, de maior honra, em detrimento de todos os outros que vieram antes deles ao longo de toda a história, de todos que estavam ali com eles naquele momento e de todos os que viriam depois deles ao longo de todos os tempos vindouros. O versículo 39, no versículo 39, Jesus responde a esse pedido da seguinte maneira: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Existem sonhos nossos, projetos nossos, ideais nossos, que são absurdos. A gente não sabe o que está sonhando. Mais adiante, de Jesus dá uma outra dimensão a esses desejos deles e projeções de honra, de destaque, que são pessoais. Agora vejam, nenhum de nós entra em qualquer situação para ser o pior, o derrotado, aquele que não consegue. Pensa bem, você se matricula para um curso, qualquer curso, de qualquer
instância, uma formação profissional, acadêmica, uma pós, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, você não entra para ser o último. Não é? Você não se candidata, são 10 vagas, você fala, tomara que eu seja o 10º. Vou fazer de tudo para ser o 10º. Claro que se tiver um monte de outros candidatos, ser o 10º não é tão ruim assim. Mas você não entra na escola para ser o pior da turma. Nossa, o meu sonho é ser o pior aluno. Nós temos professoras aqui. Já pensaram? Ter-me como aluno de vocês? Selma, eu chego lá para você, professora, o meu sonho é ser o seu pior aluno. A Selma tem um treco. Ninguém entra para ser o pior, gente. Nós entramos para ser o melhor, para dar o melhor nosso. Então, os nossos sonhos, ninguém sonha em perder. Nossa, meu sonho é perder meu carro. Dureza para pagar o financiamento, mas o meu sonho é perdê-lo. Meu sonho é perder minha casa. Mas ninguém sonha isso. A gente sonha em ganhar, em conquistar, em melhorar. O sonho desses dois aqui era esse. Eles queriam melhorar. Eles queriam prosperar. Agora, vejam. São duas pessoas que um dia decidiram seguir a Jesus. Aceitaram-lhe o convite. Mateus 4, 21, Marcos 1, 19, Lucas 5, 10 registram isso. Mostra que eles, mesmo seguindo a Jesus, mesmo caminhando com Jesus, ouvindo Jesus e vendo o que Jesus fazia até ali, a gente pode dizer que eles não entenderam paçoca nenhuma do que estava acontecendo. Eles não compreenderam clara e objetivamente o que significava, o valor que tinha seguir Jesus. Porque o sonho de ambos, o anseio de ambos, o desejo dos dois era contrário à vida e aos ensinamentos de Jesus, a quem eles seguiam, com quem eles se relacionavam. Permitam-me aqui algumas perguntas, algumas questões para as quais, obviamente, não há necessidade de respondê-las, mas só para nós pensarmos. Nós aqui hoje, eu e você, nós sabemos o significado, o valor de seguir a Jesus. Nós que um dia ouvimos o chamado irresistível do Espírito Santo e nos tornamos, por isso, seguidores de Jesus, entendemos o que significa isso, qual é o valor que isso tem. Nós, com os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos planos, desejos, nós temos compreensão do que significa seguir a Jesus, andar com Jesus, se relacionar com Ele. A gente sabe o que é isso. Sobre isso, esse mesmo texto de Marcos nos permite visualizar que seguir a Jesus, ser um discípulo dele, andar e se relacionar com Ele, significa pelo menos duas coisas importantes. Primeiro, significa que quem o segue é igual a outro que segue Jesus. Olhem para os versículos 43 e 44. Vejam, seguir a Jesus, andar e se relacionar com Ele, de acordo com Marcos 10, 35 a 45, significa ser igual aos outros que também seguem a Jesus. Vejam, o anseio desses dois irmãos, Tiago e João, se realizado, promoveria uma grande diferença entre os demais discípulos. E para com todos os que vieram antes dos 12, os que viriam depois deles. O sonho desses dois irmãos, registrados aqui em Marcos 10, se realizado, traria a eles destaques, promoveria-lhes uma certa superioridade para com os demais discípulos, mas também para todos os servos de Deus que vieram antes deles e os que viriam depois. O desejo desses dois irmãos, esses dois personagens, que um dia, a exemplo nosso,
ouviram o chamado de Jesus para serem seus discípulos, e a partir disso, passaram a seguir, a andar, a se relacionar com o Senhor, proporcionaria a esses dois maior honra, maior privilégio, maior do que todos os outros discípulos que estavam ali, todos os servos de Deus do passado e todos os servos de Deus do futuro. Tanto quem veio, como quem viria. O sonho deles os levaria a ocupar um lugar, um à direita e outro à esquerda, que era o lugar de maior honra, de maior projeção. Ainda que seguissem a Jesus, eles andavam na contramão dos ensinamentos do Senhor. Eles queriam dois lugares de maior honra, de maior privilégio, de maior destaque. Mas vejam o que a Bíblia diz. Mateus 20, 16. Os últimos serão os primeiros. Eles queriam ser os primeiros. Mas no reino, primeiro é quem é o último. Mateus 20, 27. Quem quiser ser o primeiro, será servo dos demais. Eles queriam ser o primeiro, mas não queriam ser servos dos outros. No reino de Jesus, de acordo com Mateus 25, 36, mais vale a visita ao preso, a assistência ao doente, o socorro ao necessitado e aflito, do que a frequência a palácios, a grandiosas festas cheias de requinte. No reino de Jesus, não há melhores e piores, todos são iguais. No reino do Senhor, todos os que o seguem são iguais. Então, o que significa seguir a Jesus à luz de Marcos capítulo 10, 35 ao 45? Em primeiro lugar, significa ver todos, que todos somos iguais. Significa conviver como iguais. Significa orar, adorar, servir a Deus como iguais. O que nos faz diferente diante do Senhor é a responsabilidade. Quanto maior a responsabilidade, maior, evidentemente, a cobrança. É a única diferença, mas nós todos somos iguais. Todos somos servos do Senhor, precisamos lutar, batalhar, viver uma vida para no final dela sermos chamados de servos inúteis, porque fizemos aquilo que tínhamos que fazer, que era nosso dever fazer. Então, seguir a Jesus significa segui-lo como iguais. E o sonho desses dois era ser diferente dos outros. Por isso Jesus os corrige. Segundo, seguir a Jesus, andar e se relacionar com Ele, à luz de Marcos 10, 35 a 45, significa estar pronto para servir como Jesus serviu. Olha o verso 45. Ele diz assim: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Num primeiro momento, o pedido de Tiago e João para se sentarem um à direita e outro à esquerda de Jesus, no seu reino, implicaria em que eles seriam servidos pelos demais discípulos. Só que Jesus veio para servir, apesar de ser Senhor de todos. O pedido desses irmãos, Tiago e João, para que um se sentasse à direita e outro à esquerda de Jesus, revela, no íntimo do pedido, o anseio, o desejo, o sonho que ambos tinham de receber, quando, para Jesus, como valor em seu reino, olha em Atos 20, versículo 35, é mais bem-aventurado dar do que receber. Percebem? Eles tinham um sonho, mas seguir a Jesus é uma coisa completamente diferente do que eles queriam. No reino de Jesus, como valor, os que o seguem, os que andam, os que se relacionam com Ele, devem servir, e não serem servidos, e muito menos servir-se do reino, que é o que eles queriam. No reino de Jesus, como valor,
os que se relacionam com Ele, conforme Lucas 6,38, devem dar com abundância ou com liberalidade, e não receber, não segurar para si, não ter. No reino de Jesus, os que o seguem, os que andam com Ele, se relacionam com Ele, conforme Mateus 6,34, devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas do reino do Senhor e do Rei, que é Jesus. Devem se envolver em primeiro lugar com as coisas do reino e do Rei. Devem ter maior interesse nos valores do reino e do Rei. E aí, como consequência, como resultado disso, ou em ter, em buscar, em se envolver com o reino de Deus e o Rei desse reino, em primeiro lugar, o texto lá diz, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eles simplesmente querem inverter as ordens das coisas. O Senhor os desafia para servir. Eles estavam ali para serem servidos. Senhor, se a gente sentar um à direita, outro à esquerda, os demais não servirão. Jesus disse, não é assim. Ele ainda usa um argumento bastante significativo. Ele diz assim, olha, os governadores dos povos têm domínio e autoridade sobre eles e exercem maior autoridade. Lá fora é assim, aqui dentro não é. Não é assim que funciona. O que significa seguir a Jesus à luz desse texto? Significa que os outros que também seguem a Jesus, que andam, que se relacionam com Jesus, são todos iguais. Não deve existir maior e menor, mais ou menos. No reino de Deus não existe isso. Seguir a Jesus, andar e se relacionar com Ele, à luz do texto, significa dispor-se, dedicar-se, consagrar-se para servir a Deus como Jesus o fez. Agora a gente tem ideia do que é seguir a Jesus? Nós sabemos o que significa, porque o texto diz que seguir a Jesus é sermos iguais, pelo texto. E seguir a Jesus significa que nós estamos aqui para servi-lo, e servir uns aos outros, e não ser servido. Isso, à luz de Marcos 10, é o que significa seguir a Jesus. Eu quero orar com você sobre isso. Enquanto a gente ora, eu queria que você pensasse sobre isso. Você entende o que é seguir a Jesus? Quando você olha para o seu irmão, irmã em Cristo, que está do seu lado, na sua frente, no banco de trás, está aqui hoje, que não pôde vir porque viajou, porque não veio, você o vê como igual? E qual é a sua disposição? É servir ou ser servido? Porque no reino de Deus, seguir a Jesus quer dizer servir. Vamos orar? Vamos lá? Oremos. Senhor Deus, é possível que alguns de nós tenham sonhos, ideais, projetos de vida, que andam ou que andem, ou que se realizados, virão a andar, andarão, caminharão, na contramão disso tudo que a gente acabou de falar. Ajude-nos então a corrigir essa situação. Possamos nos dispor a te servir e a te servir como iguais. Não olhar aos outros como superiores, nem nós, nem eles. Não olhar o meu irmão em Cristo, Senhor, como alguém que é menos do que eu, ou que é mais do que eu. Porque, como a gente viu aqui, todos somos iguais. Responsabilidade é uma questão de dom, de talento, de ministério, mas o que nos faz diferentes é na responsabilidade por causa da cobrança. Mas nós somos todos iguais diante do Senhor. Não tem maior e menor, não tem melhor e pior, não tem mais, não tem menos, somos todos iguais. Todos somos teus servos. E todos estamos aqui para servir, não para ser servido, nem pelas pessoas, e nem para se servir do reino, tirar vantagem, tirar proveito. Ajude-nos a corrigir o curso dos nossos sonhos, se porventura eles estão longe desses mínimos 2 ideais que nós apresentamos hoje. Ajude-nos a corrigir os nossos planos, para que eles se realizem
olhando-nos como iguais, vendo-nos como iguais, considerando-nos como iguais. E mais do que isso, Senhor, dispondo-nos a servir. Ajude-nos com isso. Oramos pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém.